Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala dos dons do Espírito Santo. Nós temos falado do Espírito Santo. E um dos dons do Espírito Santo é o dom da fé. Você vê o Senhor Jesus, ele falando muito sobre a fé. E o Espírito Santo, em receber o poder, em desses dons do Espírito Santo, é o dom da fé, da crença, de acreditar na palavra, de acreditar no Senhor Jesus. Das operações, tem o dom de operação de milagres, o dom de cura, o dom de discernimento de espíritos. Esses dons que são ligados com a fé que vem de Deus. Jesus, no livro de Hebreus, fala que Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E sem fé, em Hebreus também relata que é impossível a pessoa agradar a Deus. Jesus, nos seus grandes milagres aqui na terra, quando estava antes da crucificação e também depois, ele relata a busca da fé. Ele disse no milagre do centurião que nem mesmo em Israel encontrou fé como daquele homem. Então Jesus sempre estava procurando e sempre está, o nosso Deus, a busca de pessoas que tenham fé, que acreditem, que vivam a fé. Os milagres que aconteceram foram milagres de fé. A ressurreição de Lázaro, Jesus ele fala com uma das irmãs de Lázaro, que se ela cresce, ela viria a glória de Deus. E Jesus foi e ressuscitou a Lázaro, curou tantas pessoas de fé, que viveram a fé. Falamos aquele dia daquela senhora que clamava pela filha dela endemoniada e Jesus exaltou a fé dela, falou: mulher, grande é a tua fé. E no livro de Marcos, no capítulo 9, fala de um pai que tinha um filho endemoniado. E o pai levou o filho para os apóstolos de Jesus, e eles relata na Bíblia que não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. E ele chegou até Jesus e Jesus conversou no capítulo 9, versículo 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Jesus perguntou, o pai respondeu: desde a infância, respondeu, e muitas vezes já foi falando do problema, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. E falou para o Senhor Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus ele falou assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas e disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então o problema do filho, porque o filho não estava dependendo de uma oração de alguém, da fé de alguém, e o pai é o que estava buscando a ajuda em todos os lugares pelo seu filho. E Jesus ensinando ele, falando: olha, se você crer, todas as coisas elas são possíveis. Não adianta ele acusar um ao outro, como ele mesmo que falou que os apóstolos não puderam, seus discípulos, ele disse no versículo, roguei aos seus discípulos que expelissem e não puderam. E se o Senhor Jesus, até jogando já agora para Jesus, Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda, hein? E Jesus ele viu a fé, ele fala de fé. Jesus, autor e consumador, ele falou: se você crê, tudo é possível ao que crê. Jesus ele depois expulsou o demônio do garoto, o demônio queria matar aquela criança, e entregou ao pai liberto, curado, ensinando ao pai que pela fé todas as coisas são possíveis.
E ele disse também no capítulo 10, Jesus falando dessas coisas do impossíveis da fé aos seus discípulos, no dia da prova do jovem rico, e falando que um camelo era mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E Jesus, os discípulos ficaram maravilhados com essa palavra. Jesus de novo dá fé, ele fala: Jesus, porém, findando neles, você pode ver no capítulo 10, versículo 27 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus sempre falando sobre o poder dessa fé e da capacidade dessa fé de vencer o que é sobrenatural, o que é impossível, o que é limitado ao homem, à mulher, a esse mundo. Então Jesus sempre mostrando, e era o próprio Deus falando: é possível, é capaz, é permitido ver o impossível se tornar possível. Mas para que isso aconteça, é necessário essa fé. E essa fé, como esse pai aqui pediu ajuda a Jesus, ele estava falando com o autor da fé, autor e consumador da fé. Ele falou: se o senhor puder, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus ali, com tanta misericórdia, expulsou o demônio e ensinou ele o poder dessa fé, ajudou. Então, quando estamos precisando dessa fé, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A própria palavra é o Senhor Jesus. Ele disse no livro de João que ele é o verbo. Então nós recebemos essa fé que não vem da letra, mas do Espírito. E para recebermos precisamos da ajuda do Espírito Santo, da ajuda do Senhor Jesus. Porque a letra ela mata, é o Espírito que vivifica. Então o Espírito dessa palavra, ela faz brotar, faz nascer no nosso coração, no nosso ser, nos nossos pensamentos, na nossa visão, no que ouvimos, uma fé sobrenatural, uma fé que a pessoa acredita no impossível, como Josué acreditou que se ele orasse o sol pararia, e o sol parou. Como Elias acreditou que se ele orasse o fogo desceria do céu e consumiria o sacrifício dele. E assim aconteceu. E tantos outros que viveram dessa fé, que acreditaram de todo o coração que a palavra, a promessa, o impossível se tornaria possível, conseguiram ver as suas orações, os seus desafios de fé se tornarem realidade, se tornarem um milagre sobrenatural. Então creia nisso, acredite, use a sua fé, busque de Deus o fortalecimento, o crescimento. Se você talvez está como esse pai: eu estou sem fé para receber aquilo, ainda que você está buscando, mas está sem fé para receber, você tem que pedir ao Senhor Jesus para fortalecer, para te ajudar, para te renovar, para te dar o dom, o Espírito Santo te dar o dom dessa fé, para que você possa assim receber tudo o que vem de Deus, o sobrenatural, o impossível se tornando possível. E tantos outros exemplos, depois você pode ver no livro de Hebreus capítulo 11, a Bíblia tem um capítulo falando dos heróis da fé, fala de Moisés, fala de Daniel, fala de Josué, de Gideão, fala de tantos outros homens que viveram a fé. Você vê o Senhor Jesus, Pedro andando na água, e quando ele começou a caminhar na água, Jesus deu a permissão dele viver o sobrenatural. Ele começou a reparar o vento, a fé dele foi lá embaixo, ele começou a afundar. Jesus salvou Pedro naquele momento, estendendo a mão, e rapidamente falou: por que duvidastes, homem de pequena fé? Então, essa fé, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma oração por vocês. Pai, em nome de Jesus, que a fé que o Senhor nos concede, ela possa estar no coração de todos, meu Deus, essa fé do Espírito, não a fé criada nesse mundo, uma fé mentirosa, uma fé que não acontece nada, a fé que vem realmente do Senhor, a fé que o Senhor deu àquele homem naquele dia para curar o filho dele, a fé que o Senhor concedeu, meu Deus, a Gideão, a Abraão, Pai consumador da fé. O
O Senhor que nos concedeu, Senhor, essa fé. O Senhor que fez de Abraão o pai da fé, porque o Senhor é o consumador da fé. O Senhor concede a fé a todos aqueles que creem. Meu Deus, então, Senhor, conceda-nos essa fé que o Senhor deu a tantas pessoas no passado e continua entregando, porque o Senhor não mudou. Dai-nos essa fé para que possamos ver, meu Deus, coisas impossíveis se realizarem na nossa vida, meu Deus. Traga a fé da cura, da libertação, da prosperidade, da salvação. Repreenda toda a força do inferno, das trevas, dos demônios, que se afastem e saiam das nossas vidas em nome de Jesus. Que todo o mal seja repreendido e saia em nome de Jesus Cristo, pelo poder da fé do nome do Senhor Jesus. E que a bênção, a prosperidade, a riqueza, que dias melhores venham sobre as nossas vidas, que as coisas venham melhorar, as portas venham se abrir, pessoas sejam curadas e libertas, salvas, e a prosperidade, a salvação de Deus esteja sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por nos conceder esse entendimento da Tua palavra e nos dar o Teu poder, porque agradecemos pela fé, porque sabemos que recebemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus, Ele te dê essa fé, dias maravilhosos, e te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e ajude-nos com esse canal para crescer. Que Deus te abençoe, tenha dias maravilhosos e abençoados de fé, e até uma próxima oportunidade.